Então, Marcelino, eu quero começar com uma provocação aqui, né? Sim. Disseram que você gosta de provocações. Adoro. O Maupassant diz que o conto é mais difícil de escrever do que o romance. Seus primeiros livros foram todos de contos. E seu último foi um romance. Sim. Como é que foi essa troca, esse processo de um para outro? Para mim foi muito mais difícil o romance. Muito mais difícil, porque eu precisava ter mais fôlego. Eu, no conto, não que fosse fácil escrever um conto, mas o conto eu me livrava mais depressa dele. Sabe? Pensava numa história ou numa frase que eu precisava contar. A partir daquela frase eu contasse uma história, a partir daquela frase que eu via na rua, ou que eu lembrava que alguém falou. E a partir daquela frase eu ia descobrindo a história. Aí quando eu sentia que o conto engrenava, eu acabava aquele conto, me vingava, né? Que eu costumo dizer que eu escrevo para me vingar. Aí me vingava logo e ia fazer outras coisas. O romance a gente fica convivendo com os personagens durante muito tempo. Durante mais tempo. E também no romance eu percebi que eu não podia fazer um voo muito cego. Porque no conto, a maioria dos meus contos eu escrevo e vou descobrir depois o que é que eu quero contar. No romance, esse voo cego não ia funcionar muito não. Assim, com 100 e tantas páginas eu já ia ficar perdido. Mas você escreve com o final em mente? Contos não. Contos dificilmente eu tenho o final em mente. Dificilmente eu tenho uma história bolada antes de escrever um conto. Continuo escrevendo meus contos, né? Mas eu precisava desse desafio do romance. E no romance eu não podia entrar com um voo tão cego assim. Porque era sustentar muitas páginas em branco. Aí no romance eu tive que fazer um pouquinho. Para escrever o meu romance Nossos Ossos, eu tive que fazer um esqueleto ainda dos nossos ossos para não me perder. Faz todo sentido, né? Uma metáfora, o próprio Faz título. todo sentido. O seu Nossos Ossos é um livro mais memorialístico, seria isso? Fala a questão de imigração, né? Que tem a ver com a sua história também, né? Sim. Eu tive que me cercar de muitos apelos para não perder esse romance, porque eu já perdi vários romances, eu tentava e não conseguia escrever. Aí eu apelei para o cinema, que eu gosto muito, então eu percebo, por isso que eu chamo o livro eu chamo esse meu primeiro romance de prosa longa, longa-metragem. Você tem algumas referências que você possa citar, de filmes que se liguem ao Nossos Filmes Ossos? policiais, muito Hitchcock, assim, Bacana. muito Hitchcock, muito suspense. Filme de estrada também, eu adoro aqueles filmes assim, né? Passa um tempo assim. Road movies. Road movies ali naquela estrada durante muito tempo, né? Eu me inspirava muito, inclusive nas reviravoltas da trama. Pedi muito socorro também à história policial, porque a história policial tem a trama muito definida. E como eu precisava ter a trama muito definida antes de começar o romance, eu me cerquei muito de leituras de histórias policiais. E aí eu me cerquei também da minha biografia. O Hélène de Guzmão não sou eu, né? Mas ele tem uma trajetória muito parecida com a minha. Foi morar em São Paulo, ele é de Sertânia, a cidade que eu nasci também, pernambucano. Mas eu me cerquei muito de aspectos da minha biografia. Eu sei o que é chegar em São Paulo, como o Hélène de Guzmão chegou na rodoviária, né? Eu sei o que é nascer no sertão de Pernambuco, né? Eu brincava com ossos, igual o Hélène de Guzmão, mas não com ossos de dinossauro, nem ossos de pessoas, como ele brincava. Eu exagero no efeito, mas pedi socorro à minha biografia para não perder o romance. Eu tinha muito medo de perder o romance, como já perdi tantos outros. Nessa questão do policial, né, da própria estrutura do policial, que era um pouco renegada, né, pela crítica, mas hoje a gente tem grandes escritores que vêm fazendo uso disso, né? O Bolanho fez uso disso, Paul Auster faz, Humberto Eco, né, para que maior referência com o Eco, né? Claro. Então, tu acha que hoje é uma coisa mais aceitável fazer uso dessa estrutura? Olha, eu costumo dizer... Foi confortável para ti? Eu, na verdade, peguei uma estrutura mais da trama básica, não é? Do policial. Porque eu acho o seguinte, que livro ruim, ele é ruim, não importa o gênero, não é? Ele pode ser um péssimo livro policial, como pode ser um péssimo livro de poesia, não tem gênero maior nem menor, né? Existe o escritor que está atrás daquele livro e o que é que ele vai fazer com aquele livro, que linguagem que ele vai desenvolver e tal. Mas, por exemplo, eu considero a história de Jesus Cristo uma história policial. É mesmo? Vai ter que explicar, hein? Porra, aquelas reviravoltas, aquelas traições, não é? Assassinatos. Eu considero, por exemplo,
Crime e Castigo, Dostoiévski, que é uma história policial, se você pensar na base ali, na trama, não é? Então tudo acaba em morte, tudo tem... Caim e Abel, né, também. Caim e Abel, o investigador também. é Deus, olha só. Exatamente, então. Essa trama policial, isso aí, quem está matando quem, o que é que está acontecendo com quem, isso aí, eu acho que faz parte muito das narrativas, das histórias, né? Mesmo das histórias ali mais antigas, né? A tradição oral da literatura também, tinha sempre um criminoso, algum bandido que estava chegando, algo a ser resolvido, algum mistério a ser desvendado. Você me falou que ainda está escrevendo contos, certo? Sim. É a sua forma preferida? Eu adoro escrever contos, eu adoro escrever. O que eu percebo é que os meus contos estão ficando maiores. Eles estão com um pouco mais de fôlego, o romance me deu um pouco mais de fôlego. Quando eu terminei o romance, a sensação que eu tive era de ter atravessado uma piscina, a nado, assim. Mais do que uma piscina, é o Canal da Mancha. Eu digo, nossa, eu consegui um fôlego maior, consegui atravessar aí esse desafio. Estou muito animado com um romance também. Eu creio que quando eu parar aí de férias, eu tenho 2 histórias, olha que curioso, coisa que eu não tinha no conto. Eu tenho 2 histórias assim, meio que esboçadas, para fazer um possível outro romance, né? Vou ver qual das duas histórias qual é que vinga. Mas conto eu continuo escrevendo, eu adoro escrever contos, assim, eu já tenho vários contos que dariam para formatar aí um novo livro, mas eu vou aguardar. Assim, editorialmente a gente sabe que existe uma certa resistência assim das editoras, mas até por isso mesmo, eu acho que a internet está ganhando força no sentido do conto, até para escoar talvez esse material, né? Por exemplo, a gente tem algumas iniciativas como a revista Flaubert, que já publicou alguns escritores mais conhecidos, a Formas Breves, né, editado pelo Carlos Schroeder. Então, para encerrar essa entrevista, como Homo Literatus é um veículo de internet, eu queria que tu falasse assim, o que tu acha dessa relação do conto com a internet. Mas eu acho que a internet, ela, ao contrário do que muita gente falava, né, dizia assim, a internet vai acabar com o livro, as pessoas vão ler muito menos em função da internet. Eu acho que as pessoas nunca leram tanto e nunca escreveram tanto, porque escreve no Facebook, escreve no blog, o tempo inteiro também estão exercitando comentários, discussões. Claro que, como todo instrumento, né, a gente tem que lembrar que o instrumento não pode dizer o que é que a gente tem que fazer, a gente tem que usar o instrumento, não o instrumento usar a gente, né? Então a internet, nesse sentido, eu acho que é um instrumento maravilhoso para a divulgação da literatura, da poesia. A poesia nunca esteve tão em alta como na internet, se você pensar, né? As formas breves também, contos curtos, microcontos, né? E o conto também encontra o seu lugar ali na internet, porque você pode ler ali com mais rapidez, né? E, enfim, compartilhar com os amigos aqueles contos. Eu acho que a literatura e a escrita, como um todo, tem se beneficiado muito desse instrumento. Lógico que você vai encontrar muito lixo lá, como você vai encontrar muito lixo na livraria, como você vai encontrar muito lixo na Academia Brasileira de Letras, como você vai encontrar muito lixo em tudo que é lugar, né? O lixo é a produção do ser humano, então você vai encontrar em tudo que é canto. Resta você ir fazendo as suas escolhas ali, seus caminhos, eleger ali as suas direções, né? E você falou do Schroeder, e é excelente o trabalho dele na divulgação do conto, né? Com o Festival Nacional do Conto e agora com a coleção, né? Com a coleção também, da qual eu participei, até fazendo um conto lá. Qual que é o seu conto lá na coleção? Meu conto se chama Festinha. Festinha. Bacana. Baseado na história de um amigo meu. Não é ele, mas acabou virando uma mulher, o personagem. Que esse meu amigo falou que adorava terminar a festa na casa dele, porque ele ia recolhendo, ele adorava fazer a limpeza da casa dele depois de uma festa, porque ele ia lembrando das pessoas pelos resquícios e pelas coisas que elas iam deixando no apartamento dele. Eu disse, nossa Senhor, isso dá um conto. Eu escrevi um conto chamado Festinha, mas é uma mulher que vai recolhendo, e ela não vai recolhendo, ela é excelente pessoa durante a festa, mas depois você não imagina que ela vai recolhendo e pensando sobre cada pessoa que deixou seu rastro ali na festa dela. Então leia o conto para saber. Leia o conto para saber, inclusive lá, né, com esse projeto maravilhoso do Schroeder. E eu não poderia deixar, até você estar terminando a entrevista, a gente está fazendo essa entrevista agora, no exato instante que a gente ficou sabendo do falecimento
do Ariano Suassuna, né? Paraibano, mas muito identificado com a cultura pernambucana, né? Ele falava que a Paraíba era a mãe dele, Pernambuco era o pai. Então é uma perda, né? Eu, na verdade, acho que o Ariano Suassuna está se fingindo de morto, assim como os personagens dele, né? Porque, na verdade, quem morreu foi um pouquinho do Brasil, né? Tá certo, Marcelino. Agradeço aí a entrevista. Valeu. Isso aí. Sucesso para você, saúde. Beleza. Ficou bom, hein? Obrigadão, hein? Porra, espero ter te ajudado. Eu.